Olá, tudo bem? Esse é o Mulher Pode São Paulo, um podcast que é feito pelo PL Mulher para que a gente possa discutir a participação das mulheres na política, as nossas ações, das nossas mandatárias. O PL Mulher tem orgulho de dizer que nós aumentamos muito a participação de mulheres vereadoras. Éramos 72 vereadoras, agora na última eleição passamos para 184 vereadoras no estado de São Paulo. Também aumentamos o número de prefeitas eleitas no estado de 3 para 9 e de vice-prefeitas de 9 para 16. Por isso, a nossa responsabilidade aumenta. Precisamos incentivar cada vez mais a participação das mulheres na política e aqui está um caminho para isso, discutir a política entre as mulheres. Hoje eu tenho duas convidadas muito especiais, são vereadoras, a Sonaira Fernandes, uma conhecida nossa, que é vereadora na capital, já no segundo mandato, e a Sol do Autismo, que é o primeiro mandato dela, vereadora em Araçatuba. E hoje nós vamos discutir um tema importante, um tema que faz parte da bandeira da Sonaira e faz parte também da bandeira da Sol do Autismo. O nome já fala, né? A Sol resolveu entrar para a política por um propósito. Ela é uma mãe atípica. Então, hoje nós vamos conversar como as ações concretas, através da política, conseguem transformar a vida e melhorar a qualidade de vida das pessoas e principalmente das pessoas mais vulneráveis, as que mais precisam da política pública. Sejam muito bem-vindas ao podcast Mulher Pode, do PL Mulher. Vamos conversar falando com a Sol do Autismo, para que ela conte para a gente como é que foi esse despertar, Sol. Por que você resolveu entrar para a política? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. E o meu despertar para a política foi justamente vendo a dificuldade e a luta das mães, das mulheres atípicas em proporcionar qualidade de vida para suas crianças, políticas públicas. Eu sou uma mãe atípica que, em 2017, quando o José Felipe foi laudado, a partir daquela data, eu passei a frequentar a Câmara Municipal toda segunda-feira, solicitando, levando indicação de projeto de lei para vereador. Às vezes eu via que era muito difícil, muito moroso para o vereador aceitar aquele projeto de lei, a gente tinha que ficar no pé. E eu tenho um grupo de mães, hoje nós somos um grupo de 300 mães, e quando surgiu a oportunidade eu nunca fui feriada a partido nenhum, sempre fui de direita, mas não fui feriada. E quando começou a campanha política, surgiu esse convite, as mães me incentivaram, cobraram muito de mim, falaram, a gente precisa de alguém lá para estar representando a gente, para estar ajudando a elaborar políticas públicas, para estar lutando pela gente, e hoje eu estou lá, deu certo, nós temos o Gabinete da Inclusão, nós atendemos cerca de 55 mães por semana, de famílias atípicas de Araçatuba, e nós levamos informação, nós levamos acolhimento para essas famílias, nós levamos uma palavra amigo, um ombro amigo, porque quando você lauda um filho, o caminho das pedras, o luto é muito grande. E nós temos muitas mães doentes, muitas mulheres doentes, nós levamos acolhimento, um pouquinho da cura para essas mulheres de esperança. Olha, agora vamos falar com a outra Sol, que é a Sonaira Fernandes, que também é uma lutadora dessa causa, né, Sonaira? A gente tem visto as suas ações, principalmente na capital, e a necessidade de estarmos falando sobre isso, né, e trazendo as mulheres para participarem mais da política, porque as mulheres transformam nessa causa principalmente. É verdade. Eu quero dizer que é uma grande alegria estar participando desse pod aqui com duas mulheres que influenciam, com duas mulheres que inspiram tanto a política. E o meu despertar, né, para esta causa tão nobre, ela veio de uma forma bem forte quando eu assumi a Secretaria da Mulher do Estado de São Paulo. Chegou para mim, né, começou a chegar os primeiros casos de famílias atípicas. E eu falei, eu nunca tinha ouvido o termo famílias atípicas. E aí eu fui, né, entender o que seria uma família atípica, o que seria uma mulher atípica. E aí chegou os casos, né, das famílias, das crianças especiais e até das próprias mulheres, né, que acabam sendo também, tendo alguma doença rara e tem um filho que precisa de cuidado especial. E aí, quando nós começamos a receber essa demanda na Secretaria da Mulher, nós percebemos de como as mulheres, elas estavam também dependentes e necessitadas de cuidado. Porque a mulher, né, quando recebe
um diagnóstico de alguma alteração ali que o filho tem, de alguma deficiência, algumas dessas mulheres, deputada Rosana, elas são abandonadas pelos seus maridos, né, pelos seus companheiros, e essa mulher fica com toda a responsabilidade. Então, muitas delas passam a morar de favor, muitas delas perdem os seus empregos, muitas delas não têm autoestima, e essas mulheres ficam doentes. E quando começou a chegar o caso, né, esses casos na Secretaria da Mulher, eu pensei, como que nós vamos atuar, né, para que a gente consiga cuidar da criança que necessita. Muitas dessas crianças só ainda não tinham laudo, não tinham um diagnóstico certo do que realmente, né, aquela criança tinha. E ali eu comecei a me apaixonar de verdade pela causa, né, por entender a necessidade que muitas mulheres tinham, né, de atenção e de alguém que fosse voz de fato para defendê-las. E o que é a maior dificuldade quando as mulheres chegam com as suas famílias? Você falou o caso de muitas mães que acabam perdendo os empregos e precisam até sair dos empregos para cuidar dos filhos. O que você acha que é a maior falha da política pública que não consegue alcançar essas famílias? É a falta da política pública para acolher essas pessoas, né? É as pessoas entenderem que aquilo ali não é uma doença contagiosa, de que a mulher, porque ela tem uma necessidade, porque o filho dela tem uma necessidade especial, essa mulher não é incapaz de produzir. E às vezes a falta de política pública que realmente abra espaço, de que pense para essa mulher e para essa família, torna tudo muito ineficiente. Então, se a mulher ela tem um filho com alguma necessidade especial, essa mulher não pode ser contratada porque ela não vai render. Ela vai faltar muito no trabalho, ela vai começar a dar desculpa e tudo vai ser culpa do filho dela. E a gente precisa sustentar, né, e levar a educação dentro das instituições para dizer, não, a mulher ela é capaz, sim, de produzir e de pensar em política pública a partir da necessidade que ela enfrenta. Né? Então, quando eu cheguei na Secretaria da Mulher, né, o relatório, né, o extrato que a gente tinha da situação é que não tinha, deputada, uma política pública que pensasse sobre isso, não tinha uma educação para que as pessoas conseguissem acessar, para que elas entendessem de que a mulher ela é capaz de produzir. As mulheres albinas, por exemplo, elas podem produzir. E qual é a necessidade das mulheres albinas? Protetor solar. Então, muitas delas não saem de casa porque elas não têm acesso a protetor solar. Então, a gente precisa pensar numa política pública, né, fazer com que os nossos líderes, os nossos governantes entendam que pensar na mulher albina é pensar também no mercado de trabalho, de como essas mulheres podem produzir. Agora, Sol, eu percebo que o diagnóstico do autismo tem aumentado muito. Hoje, a porcentagem de crianças nascidas, acho que a cada 34, uma é diagnosticada. Isso é uma atualização. Cada 31. 31, uma é diagnosticada com autismo. E as realidades das cidades ainda não estão para atender toda essa necessidade. Você, como uma vereadora, tem lutado bastante no seu município de Araçatuba. Nós temos mulheres vereadoras que estão acompanhando esse podcast, temos mulheres que estão no PL, mulheres de direita, mulheres que estão em posições de comando. Qual é o passo que nós temos que dar para que essa, como a Sonaira falou, que essa política pública chegue na ponta, nos municípios? Nós precisamos começar a olhar para as mães atípicas com um olhar diferente. Não de um olhar para vitimizar essas mulheres, porque são mulheres extremamente competentes, são mulheres guerreiras. Nós temos muitas mães que têm nível superior de formação, tem mães que estão ali prontas para o mercado de trabalho, mas infelizmente não conseguem trabalhar por conta da demanda do filho. Lá no meu município, lá em Araçatuba, nós temos um projeto que chama Projeto Te Ajudo. Nós capacitamos essas mães para trabalhar informalmente em casa, para elas se sentirem úteis. E eu falo por mim, porque antes de estar vereadora, eu só era mãe do José. Eu via a maternidade atípica 24/48. E hoje, depois que eu comecei, que eu assumi, que eu precisei trabalhar, eu vi o quanto que eu estava perdida. Eu não me reconhecia mais como a Sol.
eu era somente a mãe do José. E graças a Deus eu sou a mãe do José, eu não reclamo do diagnóstico, mas eu falo assim, a gente tem que se sentir dentro desse mundo, a gente tem que pertencer a esse mundo, né? E são mulheres tão corajosas, mulheres tão competentes. Nós temos um curso de bolo para 15 mães atípicas, que graças a Deus elas continuaram. A Dani Massou fez esse curso, totalmente gratuito com essas mulheres, e elas deram sequência. A maioria da população em geral acha que uma mãe de uma criança com deficiência, ela quer viver do BPC Loas, ela quer viver de auxílio de governo. Então, nós não queremos isso. Nós queremos ter a possibilidade de trabalhar, do filho ter uma terapia, do filho conseguir ficar na escola para você conseguir trabalhar, para você poder render no seu trabalho. Então, eu acho que a população em geral precisa conhecer a realidade dessas famílias. O primeiro passo é conhecer para você entender. E a partir daí, criar políticas públicas para melhorar a qualidade de vida de uma família total, né? Não só da criança, mas da mãe, daquele pai que resolveu ficar, porque 80% dos pais, eles resolvem viver, eles vão embora, e a mãe fica ali. E é difícil o diagnóstico, porque eu acho que você descobriu no seu filho o diagnóstico foi mais tarde. Né? Aos 7 anos. Exatamente. Então, aliar a escola a esse trabalho de chegar e identificar, você acha importante também? Importantíssimo. Eu falo que a escola é a primeira porta. A professora, ela tem um papel tão essencial e hoje elas estão tão sobrecarregadas porque nós não temos essa estrutura para receber essas crianças. A inclusão, infelizmente, é linda no papel. Na hora de incluir, do jeito que está sendo feito hoje, deputada, a gente tira o direito da criança típica de aprender e do professor de ensinar. O professor não está preparado, a demanda é muito grande, a informação chegou e os casos só têm aumentado. Então, eu acredito que a escola é porta aberta. Eu sempre soube que o José era diferente. E eu levava no pediatra, não, é manha porque na tua casa todo mundo é adulto e ele aponta tudo, ele não fala porque ele aponta, vocês vão buscar. Ele não anda porque vocês pegam no colo. Então, ele falou com quase 4 anos e andou com quase 4 anos. Nós descobrimos depois de uma convulsão que ele teve, que é uma das comorbidades do autismo, uma convulsão sem febre. Ele ficou 17 dias internado e a gente quase perdeu ele. Foi quando se bateu o martelo para autismo. Mas quem me falou que tinha algo errado, que eu deveria mesmo procurar, foi a escola. Foi uma professora maravilhosa que observou que o José não estava desenvolvendo como deveria estar desenvolvendo, como as demais crianças, e a gente foi buscar. A escola tem um papel essencial, primordial, para diagnosticar não só o autismo, como outros transtornos na primeira infância. Sonaira, no Estado, você esteve à frente da Secretaria da Mulher, aliás, a primeira secretária da Mulher do Estado de São Paulo, foi um grande passo que o nosso Estado deu através do nosso governador. Quais foram as dificuldades que você encontrou e o que você conseguiu promover de mudanças para que casos como a Sol, filho da Sol e tantas outras mães que te procuraram pudessem se sentir acolhidas? A dificuldade, uma das principais, né, eu acho que a Sol até já colocou aqui, é fazer com que as pessoas entendam que não é a sobra do orçamento, que não é o que sobra, não é o que dá. Não é, a gente vai fazer aqui um bem bolado e a gente vai ver o que consegue fazer para atender as mulheres, para atender as famílias atípicas, para atender as crianças. É levar a consciência de que a causa ela é nobre e ela é muito importante. E a gente precisa trabalhar, a gente precisa de um orçamento justo, a gente precisa que as demais secretarias, né, porque a Secretaria da Mulher é uma pasta transversal. Então, eu trabalhava com saúde, educação, trabalhava com social, trabalhava com segurança pública. Então, fazer com que as pessoas entendessem qual era o nosso papel e que essas famílias existiam, que essas crianças, elas existem. Era fazer com que essas pessoas, e muitas vezes, deputada, não era nem por má vontade, era porque as pessoas não entendiam, as pessoas não sabiam mesmo o que era uma família atípica. Então, quando a gente começou a falar, quando a gente começou a mostrar, quando o assunto foi ganhando corpo, as pessoas começavam a entender e a ver que a gente não estava ali para fazer, né, somente barulho, não. Essas são causas que, de fato, existem, que as pessoas que as famílias estão carentes de apoio e de políticas públicas de proteção. Então, quando as demais pessoas envolvidas no processo,
elas começaram a entender, a gente começou a caminhar um pouco melhor, né, com essa pauta e com essas mulheres. Então, hoje, o nosso estado, nós temos diversas famílias e mulheres que precisam de cuidados especiais. Nós temos as mulheres que trabalham no agro, né, as mulheres, as mães que estão ali e que têm famílias atípicas e que enfrentam as suas dificuldades e que muitas vezes, lá no campo onde ela trabalha, não tem o auxílio necessário para que ela receba os cuidados, né? Então, como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos abraçar essas mulheres? Como que a política pública vai chegar para a mulher que trabalha no campo? E você tem um exemplo de projetos assim também, como a Sol disse, dessa moça que ensinou a fazer bolo, criar alternativa para que a mãe atípica consiga cuidar do seu filho e ainda desenvolver uma alternativa de renda. Você tem diversos projetos sociais aqui na capital que levam a essa oportunidade, né, para as mulheres, design de sobrancelha, cabeleireira. Isso é importante também que os municípios se preocupem. Isso é muito importante porque recupera a autoestima da mulher. Nós tivemos um projeto, né, que não deu tempo, infelizmente, de executar na Secretaria da Mulher, que foi junto com o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Nós identificamos que quando a criança ela chegava para reabilitação, para consulta, aquela mãe ficava com tempo ocioso. Aquela mãe ficava ali aguardando. Então, se fosse o dia inteiro, se fosse uma manhã inteira, ela estava ali. Então, nós pensamos, por que não criarmos um espaço para receber essa mulher, para cuidar dessa mulher, para ouvir essa mulher? E aí nós notamos que tinha muitas mulheres que estavam há muito tempo fora do mercado de trabalho. E quando essa mulher ia fazer um currículo, essa mulher tinha dificuldade de fazer o currículo, de dizer o que é que ela fazia ou do que ela já fez. Então, nós pensamos em acolher essas mulheres, trazer essas mulheres também para dentro deste atendimento. E aí, aqui na cidade de São Paulo, né, junto com o prefeito Ricardo Nunes, nós inauguramos o primeiro Centro TEA da cidade de São Paulo. E dentro desse Centro TEA, enquanto a criança está lá para ser atendida, né, para ser cuidada, essa mãe também vai ser cuidada. Então, ela vai ser direcionada, ela vai ser ouvida, né, e a gente escuta, no dia da inauguração, nós ouvimos depoimentos, né, de diversas mães, e uma delas me chamou muita atenção, e ela falava assim, gente, eu tenho medo de morrer. Porque quem que vai cuidar do meu filho? Quem vai cuidar do meu filho? Então, às vezes, quando o meu filho estava em crise, eu falava, meu Deus, eu tenho que ser forte, porque se eu morrer, eu não tenho quem cuide do meu filho. Então, isso é uma realidade. E a gente precisa cuidar e tratar disso com muita responsabilidade. Não somente como uma pauta eleitoreira, mas uma bandeira de que, de fato, essas famílias existem, essas crianças existem, e nós precisamos cuidar delas. E nós precisamos cuidar também de quem cuida. Porque a emoção da Sol, ela reflete isso, né? O quanto a família também precisa de acolhimento e de cuidado. E aí eu trago essa discussão e amplio um pouco mais para falar da importância da participação das mulheres na política, porque a mulher já tem na pele essa sensibilidade, né? Nós somos mães, a gente gera uma vida, sim, nós cuidamos dos outros, a mulher por natureza é uma cuidadora, e numa sociedade onde a participação das mulheres ainda é muito pequena, como no Brasil, isso se torna mais difícil de alcançar. E tenho exemplos na Câmara Federal de relatoria de projetos que não tem nada a ver com a realidade dos homens, mas eles estão lá relatando. Então, hoje, quem é que pode falar sobre uma situação senão a pessoa que viveu, que vive essa situação, né? O convencimento é maior. Então, é necessário, só que a gente tenha cada vez mais mulheres como a Sol na política, cada vez mais mulheres como a Sonaira na política. Eu, enquanto deputada federal também, com muito orgulho, presidente do PL Mulher no estado de São Paulo, para que a gente se una. Nós somos como árvores, né? Se a gente ficar sozinha, a gente vai fazer uma sombra para algum lugar. Mas se a gente ficar junto, a gente vira uma floresta e que a gente se torna imbatível. Então, Sol, o que você pode dizer hoje para as vereadoras que nas suas cidades elas estão ali ocupando papéis importantes de discussão, podem ser autoras de projetos, podem reivindicar.
qual é o caminho para que elas lutem por cada vez mais política pública e quais são essas pontas que nós precisamos juntar nas cidades? Primeiro passo é, se não tiver uma mãe atípica, né, representando no município, procurem as APAES, as AMAs, né, que tem bastante, procure locais que prestem serviço de diagnóstico, porque essas mulheres têm muito a falar, têm muito para ensinar para a gente. Eu falo assim, esses dias uma pessoa falou para mim assim, nossa, mas ela foi eleita só para os autistas? Eu falo, gente, só para os autistas, para tudo isso, porque são pessoas que estão ali e precisam de um olhar diferenciado, precisam de um cuidado diferenciado. E a gente não pode esquecer que os autistas crescem. E as pessoas acham que nós temos um Einstein dentro de casa. E a maior parte do tempo, maioria das vezes, não. O autismo vem com autismo e, se eu não me engano, 60% com morbidade de deficiência intelectual. Muitas das vezes não consegue acompanhar a escola, não consegue aprender. E nós precisamos criar políticas públicas para esses autistas adolescentes. Não sabe ler, não sabe escrever, mas consegue formatar um computador, consegue fazer manutenção no celular, eles têm hiperfoco em ventilador. Então, nós precisamos criar cursos, Sonária. Eu estava falando lá no município, a gente precisa se juntar com o SENAC, com o FATEC do município, para profissionalizar essas crianças. Porque o meu maior medo hoje é se eu morrer. Falou aí para mim. E é a realidade de todas nós. Não sei se vai ao ar o que eu vou falar para você agora. Sim. E nas minhas orações, eu peço para Deus que quando Ele for me levar, que Ele leve meu filho 5 minutos antes. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. E se a gente conseguir pelo menos trazer a independência dos nossos filhos, dessas crianças, a ter um trabalho, a ter uma fonte de renda, eu acho que já é uma tranquilidade para essas mães. É uma tranquilidade, é um conforto para a gente saber assim, se eu morrer, ele consegue consertar um celular, ele consegue trabalhar, ter uma independência. Ele consegue ter uma renda. Em Santos, eu tive a oportunidade de contribuir com emendas parlamentares com um trabalho, com um projeto que chamava Casa Aberta, de uma instituição. Eu também destino emendas parlamentares para as APAES, para reforma, salas sensoriais, enfim. Mas nessa Casa Aberta, eu fiquei comovida e mexida com esse trabalho que é feito. A pessoa fica na APAE, criança, adolescente e adulto. Quando ela não tem mais família, quando ela não tem mais quem as assista, ela vai para esta Casa Aberta, que com uma equipe multidisciplinar que ensina a independência, como ela consegue, ou encontrar, dependendo da necessidade ou do limite que aquela pessoa alcance ou ultrapasse, que ela consiga viver de uma forma independente, desde amarrar o sapato, fazer a própria comida, saber a hora que tem que dormir, a hora que... E são esses trabalhos que deixam o coração de uma mãe, de uma criança com autismo, com as mais variadas deficiências, que normalmente, como a Sol falou, o autismo não vem sozinho, né, ele vem com outras deficiências, para que a gente se sinta um pouco mais acalentada. Né? É necessário isso, e essas discussões são necessárias, não é, Sonaira? Isso mesmo. Então a gente fica aqui, não é só emocionado, né, com o depoimento da Sol, porque a gente vê isso, né? Nós vivemos isso no nosso dia a dia, porque é uma demanda. Então, de fato, é um sentimento que transborda aqui na gravação desse podcast, que é de verdade mesmo, né, de preocupação, porque a gente entende, nós já avançamos muito, né, e eu costumava dizer que feliz será o dia em que a gente não precisar fazer eventos para conscientizar que é inaceitável violência contra a mulher. E aí eu torno a dizer, né, que será feliz o dia em que a gente não precisar fazer eventos de conscientização, em que a gente, nas casas legislativas, a gente não vai precisar fazer projeto de lei para acolher e para levar consciência de como é importante a gente cuidar das nossas crianças e das nossas famílias atípicas. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos usar os espaços que nós temos, né, o
o orçamento que nós temos para fazer política pública para acolher essas famílias e essas crianças, porque elas têm limitações, né? Mas elas sabem fazer alguma coisa. Eu tenho uma tia que ela é professora, e aí ela falava para mim de como, né, às vezes o poder público ele não está preparado para entender de que uma professora sozinha ela não consegue dar conta da classe e dedicar tempo para quem necessita de mais cuidado. A inclusão que só funciona no papel. Exatamente. E há muito tempo já que se discute isso, porque quando o projeto de lei foi aprovado, parecia muito bom e lindo, mas ele não funciona na prática. Eu tenho visto muitas e muitas professoras dizendo, eu não consigo, né? Eu não tenho como ter 4, 5 crianças atípicas numa sala com cuidadores, monitores despreparados para que a criança possa aprender. É só a inclusão para o outro ver, né? Para contar nas estatísticas, mas não transforma nenhuma vida. A Sonaira também tem esse movimento de criação da Frente Parlamentar de Mães Atípicas na Assembleia, na Câmara Municipal de São Paulo, não é isso, Sonaira? É uma frente de discussão muito interessante, Sol, porque a gente consegue ouvir dessas famílias quais são as necessidades e a gente consegue, junto com o Executivo, né, legislar e propor algumas frentes de ações. Então, a frente parlamentar, ela abre o espaço para que essas famílias discutam, para que essas famílias falem e para que a gente possa, junto com o Executivo, pensar junto com essas famílias, né, o que de fato elas precisam para que essas famílias sejam alcançadas, para que as crianças, né, sejam alcançadas. Então, é muito bom quando o Legislativo entende que é importante, né, o poder de participação dessas famílias. Olha, eu quero dar parabéns para vocês. E nós estamos aqui cumprindo um papel com excelência, que é representar no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, as mulheres das mais variadas funções, profissões, necessidades, e as mães atípicas estão representadas aqui. O PL, hoje, sem sombra de dúvidas, é o partido que mais tem investido na participação das mulheres na política. Por quê? Porque as mulheres elas têm esse papel fundamental. Quando uma sociedade está doente, ela precisa das mulheres, né? Do olhar feminino, do olhar cuidador. A Sonaira tem mostrado muita luta na Câmara Municipal de que as pautas das mulheres não são pautas da esquerda, são pautas das mulheres. São pautas das mulheres da direita, com muita propriedade também. Sim. Esse acolhimento. Por muito tempo a esquerda se apropriou, né? Quem se preocupa com as causas sociais, a esquerda não. Nós temos visto o exemplo da nossa presidente estadual, que sou eu, e da presidente nacional, da nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, nessas causas. Muitas mulheres começaram a se interessar pela política depois que viram a atuação da Michele Bolsonaro pelo Brasil. Ela tem isso na natureza dela, no coração dela, lutar pelas pessoas com deficiência, pelas pessoas com doenças raras. Ontem estive visitando a Casa Hunter também, que é aqui em São Paulo a sede e que se preocupa e que investe muito no tratamento dos raros, desde legislação, aperfeiçoamento de legislação, importação de tecnologia, investimento em pesquisa, e nós temos o nosso papel, né? Vocês nas câmaras municipais, nas assembleias, na Câmara Federal. Eu tenho 2 projetos de lei também voltados para o autismo, desde coisas simples. Olha só, outro dia eu descobri que o acompanhante do autista, da pessoa com deficiência, ele não tem desconto numa passagem, por exemplo, de avião. E deveria ter, porque ele está ali, não está a passeio, ele está por uma necessidade de acompanhar uma pessoa com deficiência. Então, que o benefício que é dado à pessoa com deficiência seja estendido ao acompanhante. Então, desde situações simples, né, como também a importação de medicamentos ou procedimentos que já são aprovados
em organizações internacionais, mas que não são aprovados pela Anvisa. Tem esse projeto e é uma necessidade também. Então, cabe a cada uma de nós continuar lutando, e cabe a você que está acompanhando a gente, que se interessa ou que tem tido uma inspiração de entrar na política. Veja só o quanto a política precisa de você, do seu olhar feminino, do seu cuidado. Às vezes você já é líder em alguma causa, que foi o caso da Sol, que ela entrou para a política motivada pela necessidade de ter a sua voz ouvida, e de ser atendida na sua necessidade enquanto mãe de uma criança atípica. A Sol também, né, Sol? Você entrou para a política também numa decisão ali, olha, vai, faz. Foi exatamente isso. E quando a gente tem um trabalho muito de bastidor, né? Porque o meu trabalho era de bastidor. Eu era assessora parlamentar. Então, eu estava acostumada com o trabalho de bastidor, que também é um trabalho árduo, que é um trabalho que requer muita dedicação, né? Você tem que prestar atenção em tudo. E quando eu me vi na frente, né? Agora eu estava com o meu rostinho ali, eu que seria a representante, e aí você sente de fato o peso da responsabilidade, né? Você percebe que você não estava ali somente para preencher uma porcentagem do que pede, você entende que você não está ali para fazer de conta. Quando chega a demanda para você, que você começa a sentir, que você começa a visitar as pessoas e você entende a necessidade, aí você toma noção do seu papel. Isso mesmo. Exatamente. Que bom. Agradeço vocês pelo bate-papo, agradeço a Sol. Essa tua emoção só acrescenta a essa nossa conversa de que nós somos mulheres reais, verdadeiras, e temos os nossos sentimentos. Sei que nós somos todas aqui mães, desejo para você um feliz Dia das Mães, que esse podcast vai ao ar, vai ser veiculado próximo ao Dia das Mães. Para você também, Sonaira, parabéns pelo seu trabalho, que você continue representando todas nós na Câmara Municipal, e você na Câmara Municipal de Araçatuba, Sol, e que a gente incentive cada vez mais a participação das mulheres na política. Somos prova de que as mulheres fazem uma grande transformação quando elas entram e somam a política. Obrigada, um beijo e feliz Dia das Mães para todas vocês também.